começar a gravar aqui. A gente já vai iniciando e eu queria desejar a todos um feliz sábado, né? Que todos sejam bem-vindos e agradecer por mais uma vez estarem aqui conosco, com esse objetivo de construir um estilo de vida saudável, uma vida plena, porque esse é o desejo que o Senhor tem para nós, né? Que nós tenhamos saúde plena e por toda a eternidade. Eu creio que isso logo, logo vai acontecer, que muito em breve o Senhor Jesus virá nos buscar e nós iremos viver com Ele, gozando, né, dessa perfeição que Ele desenhou para nós, que é a saúde plena. Vamos agora orar, né, para que o Espírito Santo ele venha encaminhar o encontro de hoje e nos dar sabedoria para aprendermos, né, sobre o que ele quer nos mostrar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado que estás nos céus, nós te somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor nos reúne aqui na tua presença para aprendermos, Senhor, sobre como cuidar da nossa saúde, sobre como termos um estilo de vida saudável, um estilo de vida, Senhor, que honre o templo do Teu Santo Espírito, um estilo de vida que nos prepara, ó Deus, para vivermos contigo nas mansões celestiais. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tocou no coração de cada pessoa aqui para estar presente. Eu tenho certeza que essas pessoas sentem o desejo, ó Pai, de te honrar, de te glorificar com suas vidas, com sua saúde. E te agradeço, ó Deus, porque apesar do cansaço, apesar dos problemas enfrentados ao longo dessa semana, todos estão aqui, Senhor, com esse objetivo. Abre a nossa mente, o nosso coração, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha conduzir o Júnior, que a mensagem que ele venha apresentar para nós seja de forma que venha de fato transformar a nossa vida e nós possamos aplicar no nosso viver diário. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tá aparecendo, Dani, como tela principal, o slide? Tu tá com slide, né? Não tá aparecendo, viu? Não sei se é tu que determina. Deixa eu Deixa eu ver ver, aqui. deve ser. Olha aí agora. Agora foi. Pronto. É bem só para ter um guia para o pessoal acompanhar. Pessoal, boa noite, né? Mais uma vez a gente está se encontrando para falar sobre saúde, né? Sobre bem-estar, como ter, como a Dani falou, a saúde plena. E hoje, dentro desse grupo, né, de remédios naturais e também de atitudes, né, que podem nos tornar pessoas mais saudáveis, hoje a gente vem falar um pouco sobre a luz solar. Esse, posso dizer que é um dos mais controversos, assim, porque existe muito debate, né, com relação à luz solar, e é um debate mais relacionado, que tem mais a ver com as últimas décadas. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente fala de descanso, a gente sabe, a gente tem noção, a gente sente na nossa pele, né, na nossa vida, que o descanso é necessário, né? Quando a gente fala da água também, todo mundo tem consciência disso, né? A maioria das pessoas que não bebem água, ou muita água, a quantidade necessária, sabe que está errada, né? E que não bebe por escolha mesmo, mas que deveria beber mais. Atividade física a gente também sabe. Mas quando a gente fala sobre luz solar, na maioria das vezes vem na nossa cabeça a ideia de que luz solar, sol, pegar sol, tomar sol, câncer de pele. É isso que a gente pensa, né? Porque a luz solar se tornou, na realidade, um vilão, né? Tem se tornado um vilão
dentro da nossa sociedade. E eu falo que isso está muito relacionado às últimas décadas, né? Pode-se dizer até com a modernidade. Por quê? Porque o ser humano, com a modernidade, ele saiu da zona rural para, né, as cidades e dos trabalhos ao ar livre para os trabalhos confinados. Quando eu falo confinados, né, debaixo de um teto, debaixo de uma coberta. E hoje ainda mais, né? A gente chegou a um ponto onde o trabalho hoje pode ser, como a gente fala, né, de home office, né? Você pode trabalhar em casa e literalmente não sair de casa de jeito nenhum, a tal ponto, né, que nós podemos simplesmente ligar o nosso celular, abrir algum aplicativo, solicitar uma marmita, né, uma comida que vai ser entregue na sua casa, até compras. Hoje em dia, se você quiser fazer a sua lista de compras toda de casa, você faz ali pelo seu celular. Então, você não precisa mais sair de casa para nada. E isso fez com que nós nos acostumássemos com esse ambiente sem luminosidade natural. Quando eu falo sem luminosidade, é a luminosidade natural. Nós somos expostos, sim, dependentes de luz, mas a nossa maior exposição é a luz artificial, né? A luz natural a gente já deixou há muito tempo, a nossa cultura, o nosso contexto já deixou isso de lado. E aí a gente acaba esquecendo a importância é, dessa energia, né? Desse presente de Deus que é a luz, e somado à ideia que foi colocada na nossa mente, que é uma ideia correta, é correta, mas a ideia do câncer de pele relacionado à luz, junta isso e a gente diz, não, então eu estou protegido do câncer de pele, eu estou em casa, não me exponho ao sol, se por um acaso eu for me expor ao sol, eu vou usar protetor solar fator 200 e eu vou estar protegido do câncer de pele. E aí a gente não se pergunta por que que nós adoecemos mais. Quando eu falo adoecer, gripamos mais, temos mais infecções respiratórias, urinárias, né? Temos mais doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão. Por que é que nós temos mais doenças reumatológicas, artrites reumatológicas, lúpus, né? Por que que nós temos mais dermatites? A gente não se pergunta o porquê disso. A gente não se pergunta porque quando vem uma pandemia, como a gente passou, o nosso corpo é tão frágil que não consegue combater vamos dizer assim, um vírus, né? Que na realidade era um vírus que causa infecção respiratória, um tipo de gripe, mas que no nosso corpo causou o que causou ali no período da pandemia, né? E aí a gente esquece que nós somos seres que têm uma relação com a luz. Por quê? Deus, quando criou o mundo, né, Gênesis fala que ao criar o mundo, no primeiro dia, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele criou a luz. E disse Deus, haja luz. Quando você vê ali todo o processo da criação, você vê exatamente Deus preparando todo o cenário para que houvesse vida. E a primeira coisa que ele criou para proporcionar a vida foi o quê? A luz. A luz é uma fonte de energia. Então, quando nós entendemos todo o ciclo que está relacionado com a manutenção da vida, nós percebemos que a base disso é a luz. Sem luz não existe vida. Não existe vida. Aí você pode pensar, mas como é que pode, então, ter vida lá nas profundezas do oceano, onde a luz não chega? Para um peixe sobreviver lá nas profundezas do oceano, ele precisa se alimentar de outros peixes, e esses outros peixes se alimentam de seres microscópicos que ficam ali nas camadas superiores dos oceanos, recebendo luz, são os fitoplânctons, né? E eles servem de alimento para a cadeia alimentar ali dentro
dos oceanos. Então, até aqueles seres que vivem no escuro necessitam da luz indiretamente. Da mesma forma, nós não fazemos, como seres humanos, não fazemos fotossíntese, mas nós necessitamos, na nossa alimentação, de seres vivos que fazem sim a fotossíntese, né? As plantas, né, das quais nós temos boa parte da nossa alimentação, e até aqueles que se alimentam de forma a utilizar produtos de origem animal, toda a cadeia alimentar vem e inicia-se a partir da energia, né, proveniente da luz, no caso do Sol. Essa transformação da energia solar, né, essa energia luminosa, passa por toda a cadeia, né, dos seres vivos. Então, como Lavoisier dizia, né, a energia no universo, né, a energia ela não se cria, né, ela se transforma. E essa energia que é produzida lá no Sol, ela chega aqui na Terra, ela serve de energia para as plantas, serve de energia para os fungos, por exemplo, e tudo isso forma essa cadeia alimentar que Deus já estabeleceu lá na semana da criação, né, para o nosso benefício. Ele, na sua inteligência, na sua capacidade criativa, ele já previu isso, ele já determinou que para existir vida era necessário haver energia. Essa energia ele forneceria em forma de quê? Em forma de luz. Então, nós necessitamos da luz. Tem um texto bíblico que fala, eu tinha deixado aqui aberto na outra página, mas está lá deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, Dani. Está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 7. Eclesiastes, capítulo 11, verso 7. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não sei se tá aparecendo aí. Lá, Salomão, né, que foi o homem mais sábio que existiu, fala o seguinte: verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Então, olha só o que é que a Bíblia fala, né? O Gênesis começa falando da importância da luz, foi criada no primeiro dia, sendo ela, então, a base para a existência de vida na Terra. Isso é claro, o Gênesis deixa isso claro. E Salomão, sabendo disso, ele fala: ó, a luz é suave e ela é agradável nós vermos o sol. É interessante quando a gente vê isso, Salomão, que escreveu isso há quase 2.800 anos atrás, não sei se ele tinha consciência do que ele estava falando, mas quando a gente entende um pouco da fisiologia do nosso corpo, nós sabemos, nós descobrimos que existem células, né, dentro do nosso olho, na retina, que são sensíveis à luz, e elas, ao entrarem em contato com a luz do sol, né, elas causam um estímulo no cérebro para liberar hormônios que vão nos ajudar a controlar todo o nosso ciclo, né, circadiano, vamos dizer assim, o nosso ciclo de acordar e o nosso ciclo de dormir. Então, se você tem problemas de sono, pode ter certeza que quase que com 100% de certeza, isso pode estar relacionado com a falta de exposição à luz que eu falo solar, não luz artificial, a luz solar. Então, Júnior, por que você está dizendo tanto assim luz solar e luz artificial? A luz solar ela tem características bem distintas da luz artificial. A luz artificial ela é uma emissão de energia ultravioleta numa frequência diferente, uma frequência que não estimula a produção de vitamina, como a vitamina D do nosso corpo, não estimula a produção de melatonina ou de serotonina, né, pelo nosso cérebro através do estímulo visual, como a luz ultravioleta, né, que é produzida e liberada pelo sol, né, e que os nossos olhos foram programados, foram projetados para perceber esse tipo de radiação. E quando eles percebem esse tipo de radiação, começa a desencadear essa sequência aí de produção de hormônios bons
né, para o nosso corpo. Então, a luz solar é algo assim fantástico. A gente poderia passar muito tempo aqui falando sobre ela, mas eu queria falar de alguns pontos assim que são chave, né, para a questão da luz solar. Dani, você tem alguma coisa específica para falar? Ou eu posso seguir aqui? Tranquilo? Então, assim, a luz solar, a gente linka, como eu falei, essa questão do câncer de pele. Tem muito medo da questão do câncer de pele. E isso realmente é algo que nós devemos nos preocupar. Porém, não sei se vocês sabem, uma das formas de se evitar o câncer de pele é exatamente fazer o que a gente tem medo de fazer. Uma das formas de se evitar o câncer de pele é se expor ao sol. Por quê? Porque ao se expor ao sol, nós vamos produzir mais melanina na nossa pele. E a melanina, que é produzida pelos melanócitos, que são as células que dão cor à nossa pele, elas nos protegem dos raios ultravioleta que causam o câncer de pele. Olha só. Então, quando a gente se expõe ao sol e a gente adquire o bronzeado natural, a gente está protegendo a nossa pele do câncer de pele. O problema é que a gente não se expõe. Quando a gente se expõe, a gente passa uma camada de protetor solar, bloqueando a produção de melanina. E aí acaba que na radiação que a gente vai recebendo no dia a dia de forma desprotegida, né, por não ter melanina, aumenta então a nossa chance de câncer de pele. Aí você pode estar pensando, então agora eu vou viver no sol. Não. Existe o momento adequado para nós nos expormos ao sol e o tempo também adequado. Uma pessoa de pele branca, a sua pele suporta cerca de 10 a 15 minutos de exposição ao sol pela manhã até as 9h30, até 10 horas no máximo, e também à tarde a partir das 16 horas. Uma pessoa de pele branca, falando uma pessoa clarinha, né? Existe uma graduação na medicina, a gente fala dos tipos de pele. Então, é uma pessoa com a pele clara, certo? Ela pode se expor de 10 a 15 minutos em cada parte do dia, bem no início da manhã e no final da tarde. Isso se expor realmente, né? Com os seus braços, a parte do busto, o rosto, as pernas, o máximo de exposição possível. Isso estimula em muito a produção de melatonina pelo nosso corpo, bem como também estimula a produção de um hormônio que é muito conhecido, ficou muito conhecido na época da pandemia, que é a vitamina D. Então, uma pessoa de pele clara, ela tem essa capacidade de aguentar sem se queimar e sem ter risco aumentado de desenvolver câncer de pele, ela pode se expor de 10 a 15 minutos a cada turno, né? Manhã ou tarde. Uma pessoa de pele mais escura, por ter mais melanina, ela pode se expor mais tempo, né? Até meia hora por turno, né? A pessoa de pele bem escura mesmo, negro, de pele bem escura, pode até um pouco mais, 40, 45 minutos. É tanto que eles precisam se expor mais para que haja uma produção adequada de melanina e também de vitamina D. Porque como eles têm muita melanina, por ter a pele escura, os raios precisam de mais tempo para estimular a produção de, por exemplo, da vitamina D. Então, de acordo com o seu tom de pele, né, você pode se expor mais ou menos. A minha irmã, a Dani, né, ela hoje ela tá amarela que nem eu, né? Mas ela é morena, né? A Dani, quando a gente era pequeno, tinha uma diferença. Eu sempre fui amarelado, né? Eu brinco com a minha mãe que eu sou amarelado. É um típico cearense, né? E a Dani, ela puxou mais o nosso avô, que é negro, né? E ela tem essa pele mais morena. E é interessante que a Dani, quando ela se expõe ao sol, né, Dani, pouco tempo, ela já fica com aquela tonalidade que as mulheres, né, têm o desejo de adquirir ali nas clínicas de bronzeamento.
E nós deveríamos buscar exatamente isso, né? Ter uma pele, né, exposta ali ao sol, bronzeada, né? Tipo, a referência seria o quê? A referência seriam os surfistas, né? Vocês já devem ter visto ali muitos surfistas na televisão, que mesmo eles, você vê que os surfistas, aquele pessoal, tem muito surfista de países, né, onde as pessoas são lourinhas, com os olhos azuis e tal, mas mesmo eles, por estarem muito tempo expostos ao sol, eles ficam bronzeados, né? Os surfistas têm aquela cor bronzeada bem bonita que a gente admira. O nosso objetivo seria isso, né? Ter uma pele realmente bronzeada, uma pele que tanto nos protege naturalmente por ter o melanócito como protetor solar natural, como também uma pele que está adaptada a produzir muita vitamina D, tá certo? Então, olha só, nesse tempo que nós falamos, os benefícios que nós temos aqui da luz solar, né? Algo que a gente não tem noção e que tem sido objeto de estudo, de vários estudos no mundo todo, dentro da medicina, é a importância da vitamina D para o nosso corpo. Nós já sabemos, isso assim, é senso comum, que a vitamina D é boa para os ossos. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Vitamina D é bom para os ossos. E a gente só coloca isso na cabeça. Que realmente foi a primeira descoberta dentro da medicina da importância da vitamina D. Eles viram que pessoas com raquitismo, ou seja, com ossos fracos, osteoporose, raquitismo, eram pessoas que tinham deficiência de vitamina D. E aí eles perceberam que expondo essas pessoas ao sol ou dando suplementos de vitamina D, essas pessoas se recuperavam do raquitismo, por exemplo. Então a vitamina D, ela atua prioritariamente no metabolismo dos minerais nos nossos ossos, não só do cálcio, né, mas de tantos outros minerais. Os nossos ossos, eles são compostos aí por mais de 80 minerais diferentes, e é a vitamina D que faz essa regulação de deixar os nossos ossos mais fortes quando a vitamina D está num índice ok, ou deixar os nossos ossos mais fracos quando ela está baixa. Isso praticamente todo mundo sabe. Não precisa você ser da área para saber que a vitamina D é importante para os ossos. Mas o que pouca gente sabe é que a vitamina D, que é produzida da nossa pele, única e exclusivamente quando a pele é exposta ao sol, por no mínimo 10 a 15 minutos por dia, ela é extremamente importante para a nossa imunidade. A vitamina D já foi provado. E um período de estudo fantástico foi a pandemia, onde no período da pandemia os pesquisadores perceberam que pessoas que tinham deficiência de vitamina D estavam mais suscetíveis a infecções graves pelo Covid. Já as pessoas que tinham altos índices de vitamina D ou índices normais eram pessoas que, mesmo em contato com o Covid, desenvolviam uma doença mais branda. Então, olha só, eles percebendo que a vitamina D ela tinha esse papel na imunidade. E hoje nós já sabemos, pouco tempo depois da pandemia, que a vitamina D, além de estimular as células que regulam os nossos ossos, ela também regula os linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, se você, por exemplo, reclama às vezes para o seu médico, eu vivo gripado, a minha imunidade está baixa, o meu filho vive gripado, a imunidade dele é muito baixa, por tudo ele adoece. Muito provavelmente é por falta de exposição ao sol. As nossas crianças, elas já nascem e já vão direto para dentro de casa. Pouco hoje em dia se tem o costume de pegar um bebê e dar banho de sol no bebê, pelo medo, né, do câncer de pele. E eu lembro demais dos meus dois pequenos, a Nara fazia muito isso, a minha esposa. Ela, na hora da amamentação da manhã, ela dava de mamar para eles ao sol, né? Se expunha ao sol, deixava eles nuzinhos, só com a fraldinha para não fazer xixi nela, deixava eles nus, e ela também ficava, né, exposta
ao sol naquele momento. Por quê? Porque tanto era bom para o bebê receber o sol naquele momento, como ela também, ao amamentar, ela ia produzir vitamina D e ia ter uma produção melhor também de cálcio para o leite, ser um leite mais forte. E também é ótimo para quem amamenta expor o seio ao sol para evitar rachaduras e inflamação na mama. Olha só como a luz é importante para o nosso corpo em todas as etapas da nossa vida. Então já foi provado, como eu estava falando, que a vitamina D ela é imprescindível para a nossa imunidade. Então, se você tem problemas de baixa imunidade, saiba que se expor ao sol de maneira adequada vai aumentar com certeza a sua imunidade. Você vai ter menos infecções virais, né? Menos suscetibilidade a esse tipo de doença. Também já foi mostrado que pessoas com baixos índices de vitamina D têm maior suscetibilidade a desenvolver doenças reumatológicas, que quer dizer doenças autoimunes, como lúpus, artrites, né? Aquelas doenças que que são, né, ocasionadas por um ataque do corpo ao próprio corpo, certo? Que são as doenças autoimunes. Então, quando nós temos altos índices de vitamina D, nós estamos mais protegidos. Por quê? Porque a vitamina D também regula, né, as nossas células que determinam a autoimunidade. Faz com que as nossas células sejam mais espertas e reconheçam o nosso corpo como sendo nosso mesmo. Mas quando há uma desregulação nisso, as nossas células não reconhecem mais o nosso corpo como sendo nosso corpo. E aí começa a atacar a pele, começa a atacar a tireoide, começa a atacar as células das articulações, e aí começam a ter as artrites, aí começa a ter a tireoidite, começa a ter as dermatites, psoríase, tudo isso relacionado à autoimunidade, e que podem ser tratadas facilmente se expondo ao sol. Não sei se vocês já ouviram falar dessa doença chamada psoríase, que é uma doença de pele, uma doença autoimune, onde as células do nosso corpo atacam a pele, literalmente, e aí a pessoa fica cheia de feridas descamativas na pele. Um dos tratamentos para a psoríase é exatamente a exposição do paciente à luz solar. Né? O paciente com psoríase, ao se expor à luz solar, ele vai desenvolvendo, né, uma melhora dos sintomas relacionados à sua doença. Então, olha só a grande, né, variedade de situações que podem ser resolvidas facilmente só quando o paciente se expõe ou a pessoa se expõe à luz solar. A luz solar realmente é algo fantástico, né? Que ajuda a prevenir e tratar, não só prevenir, mas prevenir e tratar várias doenças, né? Como a gente já falou, ela é mais conhecida, né? A vitamina D, mais conhecida aí por fortalecer os nossos ossos. Mas o que é importante nós sabermos, né, para termos alguns cuidados com relação à exposição solar, para nós não fazermos de forma errada. Né? Como tudo, é necessário ter um equilíbrio. E esse equilíbrio vem a partir do momento em que você conhece, né, o seu corpo e conhece também a relação do seu corpo com o ambiente. Né? Como eu falei há pouco tempo, se expor ao sol num período adequado é melhor. Por quê? A partir das 10 horas, da manhã e até mais ou menos 3h30, 4 horas, devido à posição do sol no céu, por estar ali em um ângulo mais reto, né, em direção ao planeta, os raios que passam pela nossa atmosfera são raios do tipo, né, UVA e UVB. Esses raios são importantes, sim, para estimular a produção de vitamina D, mas eles também, em excesso, eles causam, né, degeneração do nosso DNA, o que levaria ao câncer de pele.
No período ali entre as 10 horas da manhã e as 3h30, 4 horas da tarde, há uma incidência maior desse tipo de radiação prejudicial. Então, é por isso que nesse período nós não devemos ficar expostos sem proteção. Nós podemos estar no ambiente, eu não vou dizer que não é para ficar no sol, porque tem as pessoas que vivem e trabalham no sol, mas que nesse período do dia, se você vai se expor, aí você toma o cuidado de fazer o uso do protetor solar e também de objetos, né, da sua vestimenta, como chapéu de aba larga, ou chapéu que proteja a região do pescoço, o rosto. Hoje em dia é fácil, né, é de fácil acesso as roupas com proteção, né, UV. Então, todo mundo consegue hoje ter acesso a esse tipo de roupa, aquelas com a manga, principalmente no sol do Nordeste, né? A gente usar essas roupas com a manga cobrindo, né? Para nesse período, entre as 10 e as 3h30 da tarde, não estarmos expostos a essa radiação mais danosa. Porém, nos demais períodos, do início da manhã e no final da tarde, se você já tem o costume de estar exposto ao sol nesses horários, tira protetor, tira a blusa, né, a camisa ou o chapéu de proteção UV e deixa o seu corpo ser exposto ao sol nesses horários, porque esse sol vai te proteger do câncer de pele. Esse sol vai te dar mais imunidade. Esse sol vai tratar e vai te evitar ter osteoporose, raquitismo e tantas outras coisas, tá certo? Então, se expõe ao sol nesses horários. Para vocês terem noção como é interessante a questão da produção de vitamina D do nosso corpo. A vitamina D, ela age, como eu já falei, no corpo todo. Porém, ela é produzida na nossa pele. E para vocês terem noção, a pele que não tem gordura, o que é que eu estou querendo dizer? A pele que não a pele que na realidade é excessivamente lavada, né, com sabão, que a pessoa fica naquela paranoia de tirar a gordura da pele o tempo todo, né? Toma 3, 4 banhos por dia, é ótimo, mas todo banho a pessoa vai lá e passa sabão, tirando a gordura do corpo. A vitamina D ela é produzida a partir dessa gordura que está na nossa pele, porque a base, a primeira molécula para a formação da vitamina D é um colesterol. Colesterol esse que é produzido na nossa pele pelas células, né, pelas glândulas sebáceas. Então é essa gordurinha que a gente tem na nossa pele, essa camada de gordura que tem na nossa pele, ao ser exposta ao sol, vai produzir o primeiro metabólito, né, que dará origem à vitamina D. Então, até esse cuidado a gente deve ter, né? Ao tomar banho, se você toma mais de um banho ao dia, ter o cuidado de não tirar excessivamente essa oleosidade que é natural da nossa pele. Por que eu falo isso? Porque da mesma forma como tem essa paranoia do câncer de pele, existe também hoje em dia, né, a paranoia de que a nossa pele não pode ser oleosa, né? As pessoas ficam, não, eu tenho pele oleosa, isso é ruim. Não é. Nós temos pele oleosa porque Deus sabe que a gente precisa, Ele criou a gente assim. E a oleosidade da nossa pele tanto nos protege, porque ela forma uma barreira protetora na nossa pele, como também é importante para produzir a vitamina D. Aí você pode pensar, o Júnior está falando que é para a gente ser ceboso. Não estou dizendo para a gente ser ceboso. Estou dizendo para a gente ter um controle adequado, né? Ter um controle adequado. Apesar de que existem estudos aí hoje em dia, né? Dizendo que a gente não precisaria passar sabão, passar nada, detergente, essas coisas na nossa pele, né? Bastava um banho aí com água já seria suficiente. Mas a gente sabe, né, que nas nossas relações isso pode trazer transtornos. A gente não está dizendo isso, né? Ter cuidado de ter um controle adequado da saúde da sua pele para que ela possa ser uma pele saudável, se expor ao sol de forma saudável. Então, olha só, o quanto, né, de coisas a gente pode aprender e usufruir, né, da exposição à luz solar. Dani, pode falar que eu já
falei o que eu tinha já de falar. Não, só para avisar que nós temos 3 minutos, né? Não, Aí, se tranquilo. Se houver algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu já, da minha parte, assim, o que eu acredito que seja mais importante, né, para o nosso entendimento com relação à luz solar, eu acredito que eu já tenha falado. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Então, assim, Boa eu noite. acho que vai falar? Assim, Fique à não vontade. ficou bem claro a questão do horário para mim. É o horário que a gente deve estar tomando o sol. Para mim, eu sempre aprendi que é o horário do meio-dia, é um horário bom. Por exemplo, eu tenho a pele branca para tomar aqueles 10, 15 minutinhos de sol. Seria ali que eu encontro a vitamina que eu preciso. Não, não. Nesse horário de meio-dia, é o horário onde nós temos a maior incidência de raios ultravioletas danosos à nossa pele. Então, pelo contrário, se você tem uma pele muito clara, esse horário vai te dar mais chance de desenvolver câncer de pele, se você se expor nesse horário. O horário para qualquer pessoa, independente da pele ser clara ou mais escura. O melhor horário para se expor ao sol é antes das 10 da manhã, Uhum, e depois das 3:30 da tarde, certo? certo. Porque é nesse horário que a nossa atmosfera, devido à inclinação do Sol, nesses horários, o Sol está mais Uhum, inclinado. É só lembrar aí do dia, qual a posição que o uhum, Sol está. Devido à inclinação do Sol nesses horários, a nossa atmosfera ela filtra os raios danosos e só uhum. deixa passar os raios ultravioleta que são bons e que têm a capacidade maior de estimular a produção de vitamina D. Entendido? Entendi. Então, o melhor horário é nos extremos do dia, no Uhum. início da manhã e no final da tarde. Então tá bom, obrigada. Nada. Então, Júnior, assim, tu, pessoal, tu pode finalizar com a oração menos de um enfim, minuto. então oremos. Santo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse presente tão maravilhoso que é a luz solar. O Senhor pensou nisso desde o primeiro dia da criação e que nós possamos, Senhor, usufruir dessa bênção, dessa energia que o Senhor nos concede todos os dias. Nos protege, Senhor, nos guarda, guia, Senhor, os nossos passos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pessoal, até a próxima